Ninho com Oreo e chocolate. Só de ouvir esses nomes a gente já imagina o sabor irresistível que vem por aí. Uma combinação perfeita de massa crocante de biscoito Oreo e recheios cremosos de ninho e chocolate de dar água na boca. Hoje eu vou te ensinar a preparar essa delícia em casa, com um passo a passo muito simples e super prático. E o melhor, essa torta não precisa ir ao fogo e também não leva gelatina. Prepare-se para se apaixonar por essa torta. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e nenhuma receita deliciosa. Já aproveita, deixe seu joinha e me conta nos comentários que torta você gostaria de ver aqui no canal. Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar o batimento da torta pela massa. Para fazer a massa, eu uso biscoito Oreo ou biscoito negresco. Eu já compro ele trituradinho desse jeito aqui, sem recheio. Mas se você não tiver acesso a esse biscoito na sua cidade, pode usar o biscoito tradicional mesmo e retirar o recheio. Eu vou triturar o biscoito para fazer a massa aqui no processador, mas você pode usar o liquidificador ou pode fazer esse processo manualmente mesmo, quebrando o biscoito todo dentro de um saquinho plástico e usando alguma coisa pesada, como uma panela, por exemplo. Agora eu vou tampar e triturar ainda mais o biscoito. O biscoito já foi triturado e agora eu vou adicionar aqui na massa margarina e também chocolate derretido. Esse chocolate é opcional, mas ele deixa a massa bem mais firme, muito boa para trabalhar. Agora eu vou tampar e bater novamente. Depois de pronta, a textura da massa é essa aqui. Ela fica parecendo areia molhada, bem maleável, bem fácil de trabalhar. Agora eu vou colocar a massa na forma e para isso eu vou usar uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. É importante que essa forma tenha fundo removível para ficar fácil de desenformar. Eu vou aplicar uma camada bem fininha de desmoldante na forma, só para facilitar o meu trabalho. Agora a gente vai colocando a massa dentro da forma e acertando tudo com a colher. E além de colocar a massa no fundo da forma, eu também vou puxando ela aqui para as laterais. Coloquei uma luva para facilitar aqui o meu trabalho. Depois que você já tiver posicionado a massa, use um copo simples, desse copo de requeijão mesmo, para pressionar ela dentro da forma. Isso é importante para sua massa não ficar esfarelando e também não ficar quebradiça depois do descanso. Eu vou pressionar o fundo e também as laterais. Se algum local estiver fino demais, como essa minha borda aqui, preencha com mais massa. Depois que tiver tudo pronto, passe uma faquinha no topo só para acertar. E agora essa massa vai para a geladeira enquanto a gente prepara os cremes. Agora a gente vai para os recheios e antes de fazer as ganaches eu vou bater o chantilly. Aqui eu estou usando o preparado para chantilly bem gelado e vou bater com a batedeira. Chantilly batido em ponto bem firme, quando ele fica preso aqui no batedor e também aqui nas paredes da travessa. Ele está no ponto e agora eu vou reservar para a gente começar o preparo da ganache de chocolate. Vamos lá? Agora nós vamos para a ganache de chocolate. Eu vou começar colocando aqui na tigela o chocolate derretido. Vou acrescentar o creme de leite e misturar até ficar tudo homogêneo. Olha que textura perfeita e que ganache super brilhante! Vou deixar a ganache descansar um pouquinho até que ela esteja totalmente fria. Depois de alguns minutos a ganache esfriou e agora eu vou acrescentar aqui 1/3 do chantilly.
e vou mexer até que fique tudo muito bem integrado. É importante esperar que a ganache chegue à temperatura ambiente, porque se você colocar o chantilly na ganache quente ou ainda morna, o chantilly vai derreter todinho e aí a gente vai perder a cremosidade, a aeração que a gente quer nessa receita. Precisa mexer até desfazer todas as bolinhas de chantilly que estiverem aqui na mousse. Depois de tudo misturado, a textura da mousse é essa aqui. Ela fica bem cremosa, mas depois que vai para a geladeira, ela ganha estrutura e fica mais aerada, com uma textura bem delicada, perfeita na hora de comer. Agora eu retirei a base da torta que estava na geladeira e você pode perceber aqui como ela está bem firme. E aí a gente vai despejar com delicadeza a mousse aqui dentro da forma. Venho acertando o creme com uma colher. Dou uma leve batidinha para retirar eventuais bolhas de ar. E agora eu vou levar para a geladeira enquanto a gente bate o nosso creme de ninho e vou esperar criar uma película aqui na parte de cima dessa torta para que as camadas não se misturem. O próximo passo é preparar a ganache de ninho e eu comecei aquecendo levemente o creme de leite. Agora eu vou adicionar aqui o leite em pó e vamos mexer até dissolver tudo. E se você quiser, pode usar o fouet para deixar tudo bem homogêneo. Depois de misturado, a textura fica assim. Agora nós vamos preparar a ganache. Eu vou colocar aqui na tigela o chocolate branco já derretido. Vou adicionar o creme de leite com leite ninho. E vou misturar tudo. Se tiverem ficado gruminhos de leite em pó, você pode passar o mixer para desfazer tudo e o creme ficar bem lisinho. Ganache de ninho pronta e super cremosa. Agora a gente só vai esperar ela esfriar para adicionar aqui o chantilly batido. Eu vou acrescentar aqui mais 1/3 do chantilly que a gente tinha reservado. Aí é só mexer tudo até desfazer todas as bolinhas de chantilly. Depois de tudo misturado, a mousse está pronta e olha que textura perfeita. Ela é super delicada e o sabor é delicioso. Vamos para a montagem da torta? Olha como o nosso creme já começou a firmar. Agora eu posso colocar a mousse de ninho tranquilamente que ela não vai se misturar com a mousse de chocolate. Vou novamente dar leves batidinhas só para as bolhas que estão aqui no creme virem para a superfície. Isso vai deixar a minha torta mais bonita na hora de cortar as fatias. Agora eu vou passar um filme aqui no topo e levar a minha torta para a geladeira. Eu gosto de deixar ela na geladeira de um dia para o outro ou então de deixar no congelador por aproximadamente 4 horas. Nossa torta já está pronta, está bem gelada. Eu inclusive deixei ela por 2 horas dentro do freezer para ficar bem firme, bem fácil de desenformar. Agora eu vou retirar o filme e a gente vai preparar a decoração da torta antes de desenformar. Para decorar a torta eu vou usar uma ganache de chocolate branco e aqui eu tenho chocolate branco. Vou adicionar creme de leite e mexer. A ganache está prontinha. Agora eu vou colocar nossa ganache pronta aqui por cima da torta e vou espalhar tudo com a espátula. Agora eu vou preencher a parte central da torta com biscoitinhos triturados. Eu peneirei esse biscoito para retirar os farelinhos. Antes de finalizar a decoração, a gente precisa desenformar a torta e eu vou usar uma xícara, uma caneca ou pode ser um copo para me ajudar. Aí é só encaixar a forma bem centralizada aqui
E aí eu vou empurrando a forma para baixo com bastante cuidado. Essa xícara precisa ser mais alta que a forma, tá? Olha que perfeição essa lateral. Agora eu coloco a torta em cima de um cake board ou do prato da sua preferência e encaixo uma espátula aqui embaixo. E aí fica bem fácil transferir a torta para o prato. Agora eu vou pegar a terceira parte do chantininho que eu guardei, vou acrescentar um pouquinho de leite condensado e vou hidratar para a gente fazer a decoração da torta. Eu vou mexendo, alisando, amassando o chantilly até ele ficar bem cremoso. E agora a gente vai para a decoração. Eu coloquei o chantilly na manga de confeitar e estou usando o bico 1M. Vou fazer pequenas torres de chantilly próximos à borda da torta. Agora eu vou encaixar biscoitos aqui nos intervalos. Olha como essa torta fica linda! Nossa torta tá prontinha e se você for fazer para vender, não se esqueça de colocar o acetato ao redor para facilitar o transporte. Também indico que você entregue a torta congelada para mais segurança. E agora eu vou partir a nossa torta para te mostrar como ficou. Olha que delícia! As camadas são bem definidas, o sabor é suave e marcante, com uma textura aveludada e aerada que derrete na boca. Ainda tá aqui comigo? Então corre lá nos comentários e me conta qual o seu sabor de torta preferido. Já aproveita para deixar o seu joinha. E se você quer ficar por dentro do que acontece aqui na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A validade dessa torta é de até 7 dias e ela deve ser conservada sempre na geladeira. Isso sem contar com os biscoitos que estão no topo, porque eles vão murchando um pouquinho com o passar do tempo. Então, se você for vender a torta, deixe para decorar o mais próximo possível da hora da entrega. A torta também pode ser congelada por até 90 dias no freezer, então eu indico que você congele base e cremes e deixe para finalizar com ganache, o chantilly e os biscoitos na hora da entrega. Opte sempre pelo chocolate meio amargo para ter uma torta com sabor mais equilibrado, menos doce. Eu usei creme de leite com 17% de gordura, mas para que você consiga alcançar a mesma cremosidade nos recheios que eu alcancei, precisa usar um creme de leite mais firme. Se usar aquele creme de leite bem líquido, que parece água, ela não vai ficar com a textura correta. E se você encontrar creme de leite com 30% ou mais de gordura na sua cidade, melhor ainda. Quanto maior a porcentagem da gordura no creme de leite, mais firme, mais cremosa vai ficar a sua ganache. E aí, gostou dessa torta de ninho com Oreo e chocolate? Me conta se você vai fazer a torta para vender ou para apreciar com a família e com os amigos. E se você quer conhecer outras tortas maravilhosas, super práticas e o melhor, que não vão ao fogo, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui, bem do lado, para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!